Olá, sejam bem-vindos. Aproveitem o conteúdo, inscrevam-se e ativem as notificações. David Bennett sempre teve a sensação de que a sua vida era um livro escrito por outras mãos. Desde jovem, sentia-se deslocado em Millstone Bay, como se nunca tivesse pertencido ao lugar onde nascera e construíra a sua família. As ruas da cidade pareciam demasiado estreitas para os seus pensamentos, e os rostos familiares já não lhe traziam qualquer calor. No fundo, acreditava que o problema residia na forma como tinha criado os filhos. Durante a infância de Grace e Eric, dedicou-se a dar-lhes tudo o que podia. Cada presente, cada viagem, cada mimo era a sua maneira de compensar o que não conseguia expressar por palavras. Só mais tarde, percebeu que, ao tentar preencher o silêncio com bens materiais, tinha, sem se aperceber, construído um muro invisível entre ele e os miúdos. Quando os dois chegaram à adolescência, esse abismo tornou-se gritante, as conversas tornaram-se curtas, os olhares evitavam-se, e as respostas vinham sempre carregadas de tédio ou desdém. David tentava disfarçar o desconforto, mas, por dentro, sentia-se um estranho na sua própria casa. Hannah, a sua mulher, sempre fora o oposto. Sabia exatamente como manter os filhos por perto. Tinha uma ligação intensa com Grace que, aos olhos de David, era mais do que uma simples cumplicidade de mãe e filha. Era quase como se Hannah e Grace formassem uma equipa para a qual ele nunca fora convidado. Eric, por outro lado, flutuava entre os dois lados, procurando o seu próprio espaço. Quando Grace e Eric terminaram o liceu, David viu uma oportunidade para recomeçar. Propôs mudarem-se para Clearwater Springs, na esperança de que um novo lugar apagasse o desgaste do passado. Imaginava que, num cenário diferente, poderia recuperar o diálogo perdido e reverter os anos de distância. Acreditava sinceramente que o abismo entre ele e os filhos era fruto da rotina exaustiva e da monotonia da cidade, onde todos pareciam saber demasiado sobre todos. A realidade, porém, foi implacável. A mudança não trouxe qualquer renovação. Pelo contrário, o casamento, que já dava sinais de desgaste, começou a desmoronar-se por completo. Hannah parecia cada vez mais ausente. Os filhos, agora adultos, seguiram com as suas vidas, e a David restou o que sobrava, uma casa fria e silenciosa, onde até os objetos pareciam testemunhas do seu fracasso. O vazio instalou-se de forma permanente. David estava no centro da cidade, sentado num pequeno café, onde costumava passar as tardes, com o telemóvel sobre a mesa e uma chávena de café já fria ao lado. Era o seu refúgio diário, um lugar onde ninguém o incomodava e onde podia mergulhar nas suas leituras silenciosas. Foi durante este ciclo repetitivo e solitário que uma chamada inesperada mudou tudo. Grace ligou, com a voz trêmula, a dizer que Hannah tinha caído em casa e fraturado o tornozelo. A notícia, por si só, causou um desconforto imediato. No entanto, algo na forma como ela falou despertou a suspeita de David. Ele perguntou onde estava Hannah. Grace respondeu que estava no hospital. Sem demoras, quis saber se tinha sido ela a levar a mãe. Grace hesitou, gaguejou, tropeçou nas palavras, até que, com dificuldade, disse que não sabia como a mãe tinha chegado ao hospital. Essa resposta teve um impacto imediato. David sentiu como se tudo à sua volta tivesse ficado suspenso por um instante. O que antes era apenas um vago mal-estar transformou-se numa certeza desconfortável de que havia algo muito maior por trás daquela situação. Sem perder tempo, ligou a Eric. O filho, surpreendido, disse que não sabia de nada, que ninguém lhe tinha dito nada. A inquietação de David cresceu rapidamente. Sem pensar em desculpas ou justificações,
Dirigiu-se imediatamente para o hospital, sentindo o sangue a ferver a cada quilômetro. Precisava de olhar Hannah nos olhos e arrancar-lhe a verdade que todos pareciam esconder. Quando chegou, a cena que encontrou foi pior do que imaginara. Hannah, sentada com o tornozelo imobilizado, parecia mais preocupada em evitar o seu olhar do que com a própria dor. Quando ele perguntou como tinha chegado ali, ela apenas murmurou que tinha chamado um táxi. A resposta saiu seca, ensaiada e carregada de um nervosismo impossível de disfarçar. David percebeu, naquele momento, que estava rodeado de mentiras. Mesmo tentando manter a farsa, Hannah perdia-se nas próprias palavras, incapaz de sustentar a versão improvisada que contava. Cada frase que proferia tornava a situação mais constrangedora, como se estivesse a enterrar cada vez mais num buraco. A desculpa do táxi soava demasiado fraca para alguém que a conhecia há tantos anos. David não insistiu. Sabia que qualquer pergunta naquele momento seria inútil. Apenas observou em silêncio, com o olhar fixo nela, como se já compreendesse tudo, mas estivesse à espera do momento certo para agir. Quando o médico deu alta a Hannah, ele levantou-se, acompanhou-a até a saída, e os dois deixaram o hospital lado a lado, sem trocarem uma única palavra. O silêncio entre eles era mais pesado do que qualquer discussão. Dentro do carro, com os olhos fixos na estrada, David quebrou o silêncio abruptamente, sem rodeios, perguntando o que lhe remoía a mente desde o hospital. Virou ligeiramente o rosto e, sem alterar o tom, disparou. "Por que é que não me ligaste em vez de chamares um táxi?" Hannah hesitou, à procura de palavras que não vinham, até que murmurou algo sobre não o querer incomodar, mas a desculpa soou demasiado vazia para convencer. David não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado na sala, a olhar para o vazio, com a mente consumida por dúvidas e certezas que se misturavam sem piedade. A memória do rosto atrapalhado de Hannah, no hospital, assombrava-o a cada instante. Havia algo oculto, algo muito mais profundo do que um simples acidente doméstico. Era como se o tempo estivesse, finalmente, a jogar todas as suas cartas, forçando-o a ver o que tinha evitado durante tanto tempo. Nas primeiras horas da manhã, quando o silêncio ainda dominava a casa, pegou no telefone e decidiu ligar a Eric. Precisava de ouvir do filho algumas palavras que pudessem, pelo menos, organizar aquele turbilhão. Eric atendeu com uma voz cansada, como se já soubesse o motivo da chamada. David foi direto ao assunto, sem rodeios, pedindo-lhe que viesse à sua casa. A resposta veio num tom resignado, como se o filho já estivesse preparado para o que aí vinha. Pouco tempo depois, Eric chegou, trazendo no rosto uma expressão difícil de decifrar. Os dois saíram para caminhar, como se precisassem de um lugar neutro para aquela conversa pesada. Andaram lado a lado pelas ruas tranquilas, sem pressa. Quando chegaram a Tasha, um trecho mais isolado, David parou e encarou o filho. Não precisou de dizer nada. Apenas manteve o olhar firme, à espera que Eric despejasse tudo de uma vez, sem circunlóquios, como se aquele momento estivesse guardado há anos, à espera da hora certa para explodir. Eric respirou fundo e começou a falar, como se as palavras pesassem mais do que ele conseguia suportar. Disse que ele e Grace guardavam um segredo há anos, um segredo que começara ainda quando viviam em Millstone Bay. Contou que durante a adolescência, ele e a irmã descobriram que Hannah mantinha uma relação com Mark Ellison, um velho amigo da família. Não souberam como reagir na altura. Eram demasiado jovens para entender todas as consequências, mas maduros o suficiente para saber que aquilo estava errado. O choque de verem a mãe com outro homem ficou com eles como uma ferida que nunca cicatrizou. À medida que Eric falava, David sentia cada palavra como um golpe.
Os detalhes vinham carregados de ressentimento e amargura. O filho contou que tinham visto com os próprios olhos, mais do que uma vez, encontros entre Hannah e Mark, sempre às escondidas, em momentos em que David acreditava que a rotina familiar decorria normalmente. Segundo Eric, Grace tinha confrontado a mãe na altura, exigindo uma explicação. A resposta de Hannah fora cruel. Disse friamente que David já não a satisfazia, que o casamento era um fardo e que Mark era a válvula de escape que lhe permitia sentir-se viva outra vez. Revelou que tudo aquilo era uma escolha sua, algo que fazia de livre vontade, sem arrependimentos. David permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no filho, mas com o corpo tomado por uma sensação estranha, como se estivesse a flutuar fora de si mesmo. A imagem que sempre tivera da sua mulher fora estilhaçada de forma brutal, e as peças do puzzle começavam finalmente a encaixar. As distâncias, os olhares frios, o desinteresse súbito pelos assuntos de família, tudo fazia sentido. A traição não era recente, nem passageira, estava profundamente enraizada no passado da família, como uma fenda que fora crescendo lentamente até abrir um buraco irreparável. Eric continuou, explicando que, depois daquela descoberta, ele e Grace fizeram um pacto de silêncio. Ambos tinham medo de destruir a estrutura familiar, de provocar uma ruptura que os pudesse engolir a todos. Optaram por carregar o segredo em silêncio, cada um lidando com o peso daquela verdade à sua maneira. Disseram que tentaram, durante algum tempo, ignorar o que sabiam, mas aquilo corroía todas as relações dentro de casa. As discussões aumentaram, as ausências tornaram-se frequentes, e a casa, antes cheia de risos, transformou-se num cenário de paredes frias e conversas vazias. David ouvia tudo com o coração pesado. A voz de Eric, embora firme, denunciava o esgotamento de quem carregara o fardo por demasiado tempo. O filho terminou, dizendo que, quando decidiram sair de Millstone Bay, ele e Grace acreditaram que seria um recomeço, uma oportunidade para todos enterrarem o passado. Mas Hannah nunca quis esquecer. Manteve o contato com Mark, às escondidas, sustentando a relação mesmo depois da mudança. Segundo Eric, Hannah nunca demonstrou qualquer arrependimento, como se considerasse tudo aquilo um direito pessoal seu. Naquele momento, David sentiu que algo dentro dele tinha morrido. A traição de Hannah era uma ferida profunda, mas o que mais doía era saber que os filhos tinham vivido sufocados por um segredo tão devastador enquanto ele permanecia cego, acreditando que o problema era apenas um natural afastamento entre gerações. Cada memória de família parecia agora manchada, contaminada por mentiras e omissões. O silêncio de tantos anos entre eles explicava-se ali, naquelas palavras carregadas de dor. Continuaram a andar pela rua em silêncio, até que David, com uma voz baixa, mas firme, disse o que já parecia óbvio. Sem olhar para o filho, afirmou com um tom amargo, como se apenas confirmasse o que já sabia. Então foi o Mark, que estava com a Hannah quando ela se magoou. Foi ele que a levou para o hospital, não foi? Eric demorou a responder, como se calculasse cada palavra, até que finalmente disse, sem convicção, mas com honestidade: não posso confirmar, mas tendo em conta o historial, é bastante provável. David seguiu em frente, sem dizer mais nada, mas, por dentro, já sabia que tudo estava claro. Quando regressou a casa, percorreu as divisões em silêncio, olhando para cada canto, com um olhar vazio, como se despedisse daquele lugar e de tudo o que ele representava. Naquele momento, compreendeu que a sua história ali tinha chegado ao fim. Não restava nada que valesse a pena guardar. Tudo o que antes fora memória transformara-se agora num fardo e sentiu com absoluta certeza que era hora de partir sem olhar para trás.
David ficou em casa mais 2 dias, calado, mas não perdido. Os seus pensamentos já não andavam em círculos como antes. A decisão estava tomada e, desta vez, não havia espaço para hesitações. Com calma, reviu cada conta bancária, cada investimento, cada valor poupado ao longo de uma vida inteira de trabalho. O dinheiro estava ali, intacto, acumulado com o mesmo rigor com que mantinha a sua rotina durante todos aqueles anos. Não se tratava de vingança ou castigo. Era simplesmente a necessidade de se libertar, de cortar o último fio que ainda o prendia àquele cenário. Sem alarde, começou a organizar tudo. Vendeu ações, encerrou investimentos, resgatou fundos guardados durante décadas e transferiu valores de forma cuidadosa, garantindo estrategicamente que cada movimento passasse despercebido a quem, por curiosidade ou maldade, pudesse tentar seguir os seus passos. A soma final de todas as reservas que um dia acumulara a pensar numa reforma tranquila ao lado de uma família que já não existia, ascendia a cerca de 2 milhões de dólares. Agora, esse dinheiro deixava de ser um plano de futuro e tornava-se a passagem definitiva para um recomeço distante, onde ninguém conhecesse o seu nome e onde pudesse, finalmente, desaparecer por completo. Fez uma mala apenas com algumas roupas, o essencial para partir sem olhar para trás, deixando a Hannah, a casa e o carro, como se lhe devolvesse o palco, onde todas aquelas mentiras tinham sido representadas durante tanto tempo. Reservou discretamente o bilhete para um voo com destino à Espanha, especificamente para a ilha de Maiorca. Não havia um plano elaborado, nenhum roteiro. A sua única intenção era desaparecer, apagar-se da memória de todos, recomeçar num lugar onde o seu nome não tivesse qualquer peso. Nos minutos finais antes da partida, David percorreu a casa uma última vez. Olhou para a cozinha, onde tantas vezes fingira ser feliz, para a sala, que abrigava conversas vazias, e para o quarto, que testemunhou noites frias e silêncios intermináveis, sem lágrimas, sem arrependimentos, apenas a certeza inabalável de que aquele capítulo estava encerrado. David esperou pelo momento certo. Quando soube que Grace tinha levado Hannah ao hospital para reavaliar o tornozelo, viu a oportunidade perfeita, pegou na mala que já estava feita, verificou os documentos e saiu pela porta da frente sem deixar bilhete, mensagem ou explicação. Partiu com a firme intenção de nunca mais voltar. Embarcou com uma pequena mala que continha apenas roupas simples, alguns documentos e o dinheiro. Durante o voo, não pensou em Hannah, nem em Grace, nem sequer em Eric. Pensou apenas em como o mundo era vasto e em como se tinha limitado durante tanto tempo a uma vida que sempre soube ser demasiado pequena para o que carregava dentro de si. Assim que chegou à Espanha, ainda a habituar-se ao novo fuso horário e ao silêncio à sua volta, as mensagens começaram a chegar. Primeiro veio Hannah, com textos longos, a perguntar onde ele estava. Depois vieram as mensagens de Grace, alternando entre o desespero e o ressentimento. Por fim, Eric escreveu com um tom mais contido, quase como se já compreendesse a decisão do pai. David decidiu então responder apenas ao filho. Sem revelar a sua localização, disse simplesmente que tinha partido para sempre, que estava bem, em paz, mas que não pretendia voltar. Pediu ao filho que cuidasse da mãe e da irmã, deixando claro que, a partir dali, cada um seguiria o seu caminho. Fez, no entanto, um pedido direto. Queria que Eric dissesse a Hannah que ele sabia de tudo, que a traição já não era um segredo e que fora precisamente por isso que decidira partir de vez. Não havia mais espaço para fingimentos ou explicações. A verdade estava agora exposta. Enviou a mensagem e seguiu em frente.
Ao chegar a Maiorca, alugou um apartamento pequeno, afastado e simples, comprou roupas novas, deixou o telemóvel antigo para trás e adotou um número local. Cada movimento foi calculado para garantir que ninguém o conseguisse alcançar. Começou a percorrer as ruas sem pressa, a observar o vai e vem das pessoas sem a necessidade de carregar qualquer passado. A nova rotina trouxe algo que ele já se tinha esquecido de como era sentir: paz. Com o tempo, passou a apreciar aquele isolamento voluntário. Começou a frequentar mercados, pequenos cafés e até a praça, onde muitos locais passavam as tardes a conversar. Aos poucos, habituou-se a ouvir outra língua à sua volta, um sinal claro de que estava finalmente longe de tudo o que um dia o aprisionara. Os meses passaram e, como era de esperar, Hannah tentou estabelecer contato. Primeiro, vieram os e-mails, depois as mensagens enviadas por Grace, todas com o mesmo tom que oscilava entre a aflição e a súplica. David lia cada palavra com a tranquilidade de quem já tinha cortado todos os laços. Ignorou cada tentativa, uma a uma, como se estivesse simplesmente a fechar a porta ao passado. Nenhuma delas continha um pedido de desculpas genuíno. Todas as mensagens giravam em torno do desconforto, do choque do seu desaparecimento, mas nunca tocavam na verdade que ele carregava no peito. O tempo foi o seu maior aliado. David soube, através de Eric, que Hannah e Grace tinham tentado localizá-lo, sem sucesso. Era como se ele se tivesse evaporado. Não deixou rastros, nem pistas, nem histórias soltas. Eric era o único com quem mantinha um canal aberto, mas sempre com uma condição clara: nunca discutir a sua nova vida com as duas. O filho respeitou a sua escolha e, com o passar dos anos, começou a visitar David em Maiorca, trazendo consigo apenas conversas leves e sem cobranças, como se ambos tivessem encontrado uma espécie de paz naquele vínculo preservado. Quando sentiu que era o momento certo, David decidiu mudar-se novamente, desta vez para a ilha vizinha, Menorca. Queria um lugar ainda mais tranquilo, onde pudesse viver em absoluto anonimato. Comprou uma casa pequena, de fachada simples, e ali construiu o seu refúgio definitivo. Investiu o dinheiro restante com sabedoria, garantindo que nada lhe faltasse. Criou uma nova rotina, sem pressas, sem memórias indesejadas, apenas com a leveza de quem pela primeira vez vivia segundo a sua própria vontade. Nunca mais mencionou o nome de Hannah, nem sequer pensou nela. Para ele, ela tornara-se apenas um capítulo encerrado, sem necessidade de ser revisitado. O seu casamento, embora ainda válido no papel, já não existia em nenhum outro aspecto. Tinha se libertado de tudo, inclusive dos próprios laços emocionais. A fuga não fora um ato de cobardia, mas uma libertação planeada, um ato de sobrevivência, um resgate pessoal. Cada dia naquela ilha era um lembrete de que a vida oferece sempre uma oportunidade para recomeçar, desde que se tenha a coragem de abandonar o que já está morto. David, agora em paz, sabia que aquele exílio não era um castigo, mas uma escolha consciente pela dignidade e pela liberdade. E ali, longe de todos, compreendeu finalmente o valor de viver em silêncio, ouvindo apenas o som da sua própria consciência tranquila. Os meses passaram e, gradualmente, as mensagens cessaram. O silêncio tomou conta de tudo, mas David não se importou. Vivia o seu novo cotidiano em paz, longe de qualquer memória que o prendesse ao passado. Durante uma visita, anos mais tarde, Eric mencionou que Hannah se tinha mudado para a antiga casa da família, onde agora vivia com Mark, o seu amante. A notícia não o surpreendeu. David ouviu sem qualquer reação, como se já soubesse de antemão como aquela história se desenrolaria. Apenas escutou em silêncio, com a serenidade de quem já não guardava rancores.
5 anos tinham passado desde a sua fuga. Eric foi visitar o pai novamente, trazendo desta vez uma notícia inesperada. Mark tinha falecido, deixando Hannah sozinha e sem recursos para seguir em frente. Eric explicou que ele e Grace eram agora responsáveis por a sustentar. A mãe, já envelhecida, sem capacidade para trabalhar ou se manter, dependia inteiramente dos filhos para sobreviver. David ouviu cada palavra com calma. Ele, que sempre tivera um olhar apurado para os investimentos, transformara os 2 milhões que levara consigo em 4 milhões ao longo desses 5 anos. Era um homem mais rico, mas acima de tudo, era alguém em paz, com a sua consciência. Sem hesitar, disse ao filho que enviaria 2 milhões para que ele os administrasse, com um pedido, que usasse o dinheiro para cuidar da irmã e da mãe, garantindo-lhes uma vida tranquila e digna. Deixou claro que não queria gratidão nem reconhecimento, apenas que fizessem o que era correto. Eric, comovido, agradeceu-lhe sinceramente, sabendo que aquele gesto dizia muito mais do que qualquer discurso. Antes de partir, Eric olhou para o pai com uma mistura de admiração e respeito. Ambos sabiam que aquele momento marcava um encerramento definitivo para tudo o que um dia os prendera ao passado. Quando Eric partiu, David permaneceu sentado na varanda, a contemplar o horizonte, com um leve sorriso no rosto. Naquela tarde singela, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de missão cumprida. A vida, com todas as suas reviravoltas, encontrara uma forma de acertar as contas, e, no fim, cada um recebeu o que merecia. David podia, finalmente, passar o resto dos seus dias em paz, sabendo que, de alguma forma, deixara algo de bom para trás. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!